Olá, boa tarde. Sou pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus. E hoje é aula de teologia, né? Eu tô com minha vista embaçada, mas acho que tá tudo certo para vocês aí. Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos dar assim, hoje não será um spoiler da aula de teologia, mas ao mesmo tempo eu achei muito importante, eu fui incomodada, né? Tocada, na verdade, tocada a falar sobre esse assunto devido aos views que eu tive na aula sobre o jejum, falar sobre o jejum. E sabe o que eu tenho percebido, amados? Que muitas das pessoas do povo de Deus, elas ainda têm coisas muito, para nós que é simples, né? Para o povo de Deus, às vezes, tem algumas dúvidas. Então, hoje, eu quero falar do dom de línguas, o dom de falar em línguas. Polêmico, estou preparada, em nome de Jesus, para entender quando alguns não vão entender, quando outros têm outro ponto de vista. Mas eu estou aqui como uma pastora pentecostal, como uma mulher que tem experiência e autoridade para falar sobre o assunto. Eu acho que eu sou uma das pessoas que tem autoridade devido, eu acredito que ministrar a vida de vocês é necessário alguém que tenha experiência, né? Comprovada com isso. Eu sei que sou uma pessoa que tem experiência. Eu sou mais ou menos como aquele cego, né, que foi curado por Jesus, e quando perguntaram para ele assim, quem foi que te curou? Ele, né, não tem autoridade para isso. Ele falou, eu só sei que eu sou curado, né? A mãe desse moço, ela falaram assim, quem foi que curou teu filho? Como foi? Ele falou, pergunta para ele lá. Ele tá lá, ele é cego de nascença, né? E ele foi e falou, eu só sei que eu fui curado e acabou. Eu fui curado por Jesus, sim, e ponto final, né? Chamamos de sabedoria empírica, de pessoas que vivem com Jesus, que convivem com ele e que sabe dizer com conhecimento da palavra e também com experiência. Então hoje eu vou falar do dom de línguas. E aí algumas questões. Ainda existe dom de línguas? É necessário o dom de línguas? Como é que eu sei que eu falo em línguas? Eu posso aprender a falar em línguas? Tem algum curso para falar em línguas? É língua de nações ou é língua dos anjos, né? E o que é que eu estou falando? Posso falar em línguas na igreja ou só quando tem intérprete? Estas são as maiores questões que eu vejo permearem o dom de línguas. E cada igreja trabalha de acordo com o dom de línguas. E o dom de línguas é importante? É necessário? Para que serve? O que eu estou falando? Então nós vamos falar sobre isso, amém? Então em nome de Jesus Cristo, como hoje é dia de aula de teologia na minha igreja, a minha igreja fica ali na Avenida Utinga, 571 Francisco, perdão, eu confundo com o meu endereço, Vila Metalúrgica. Lembrando que nós também vamos ter o nosso IFC, você que não fez sua inscrição, corre lá, entre em contato com a secretária da igreja, a Karina, e faça a sua inscrição, ok? E também logo depois nós vamos contar testemunhos aí. Eu creio que testemunhos, amado, testemunho é para ouvir, edificar a fé e, se for possível, repetir, copiar mesmo, assim, sabe? Eu quero agradecer a Deus pela vida de uma irmã que falou, pastora, hoje eu vou tomar café com Deus. Me ligou e falou, eu vou fazer também uma mesa e vou convidar o Senhor na igreja. É isso mesmo. Fé em ação, em nome de Jesus. O jejum, copia, jejua mesmo, em nome de Jesus Cristo, tá bom, amados? E agora eu vou falar, e depois eu vou falar como eu comprei minha casa, para que você também compre a sua. E se você já tem casa, manda para quem não tem, para Deus edificar a fé do povo. Vamos ler Atos, capítulo 2, mas eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero convidar o meu amigo, Espírito Santo, a qual estará conosco no IFC, nos dias 2, 3 e 4 de junho. Eu quero convidá-lo para falar, para falar sobre esse dom, que é o Espírito Santo, que dá o dom segundo e como ele reparte, como ele bem quer, para cada um use segundo a necessidade. Por isso, nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero agradecer e pedir ao Espírito Santo que ministre o povo, que fale com o povo. O Espírito Santo que dá dom, venha encher o povo,
aleluias, de conhecimento e de experiência do Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O meu cenário tradicional de florzinha, eu amo flores, mas não é por isso, porque não tem outro lugar melhor. Aqui fica perto da janela, da luz, e aí tá tudo bem. Continuando então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Lembrando que no livro de Joel, o Espírito Santo era uma promessa, e Jesus também disse, eu vou subir, porque se eu não subir, o outro Consolador não volta. O Espírito Santo é um advogado, Jesus é advogado, o Espírito Santo é advogado. E olha que interessante como a oração é importante. Eu já me emociono de falar uma coisa. Esses dias eu estava orando e eu falei, Espírito Santo, Jesus, hoje eu estou tão cansado, eu queria orar. E posso descansar? E depois o Senhor falou assim para mim, no meu coração, a sua oração é importante, porque não é você que ora. Quando você ora, você faz sua parte, o céu é movimentado de uma maneira surreal. Porque a Bíblia diz, amados, que o Espírito Santo no livro intercede por nós com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis. E que Jesus ascendeu à direita do Pai, e Jesus ele está sentado à direita do Pai, mas ele tem uma função ainda, ele ainda exerce uma função. Qual é? Intercessor. O Espírito Santo é intercessor e Jesus é intercessor. Então, interceder pelas vidas, interceder pelas pessoas é fazer a mesma função que Jesus e o Espírito Santo fazem. E o que é maravilhoso é que quando você ora, você movimenta o Filho de Deus. Então, para você orar não é uma coisa muito simples, porque o próprio Jesus vai interceder ao Pai por você. Então, quando você ora, você já ora com Deus. Deus tem que entrar na oração. Olha como a oração tem poder e peso. Além disso, não é só Deus Pai que vai ouvir sua oração. É Deus Filho que vai orar junto, intercedendo por você. E ainda, então, seria mais ou menos assim. Quando você ora, você é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo ora na sua boca. Então, nós só somos um meio. O Espírito Santo ora na sua boca. E ele vai falar, porque a Bíblia diz que você não sabe o que e nem como pedir, mas o Espírito que sabe a vontade do Pai e a sua necessidade, ele vai fazer essa conexão inteligente. Então ele vai falar com Jesus, porque Jesus está te vendo através do Espírito Santo, porque Jesus não está mais aqui em corpo, lógico que não. Quem está aqui dentro de você é o Espírito Santo, então Jesus está sentado à direita. Jesus sabe tudo. Eu posso falar que Jesus está aqui? Claro que pode. Jesus está aqui. Através do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo fala com Jesus. Jesus intercede ao Pai. Então você movimenta Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha só. Mas o Espírito Santo, ele é advogado. Então você precisa de um advogado para orar. Não só um, porque Jesus também é advogado. Então 2 advogados. Olha que lindo. E não só isso, quando você ora então, você movimenta 2 advogados, mas não são advogados da terra. Estava conversando com uma doutora, uma advogada que é minha ovelha, inclusive doutora Karina, que é a nossa secretária, a secretária da igreja. E eu estava comentando o dia que Deus me deu essa revelação da palavra, entendimento, do movimento que se tem para orar. E eu falei para ela assim, nunca imaginei que numa causa tivéssemos 2 advogados, mas não são 2 advogados da terra, são 2 advogados do céu, um na terra e outro no céu, advogando a sua oração. Você sabe o que é isso? 2, né? O Espírito Santo como advogado, intercessor. Então você precisa de um intercessor, um advogado, Deus para orar e o intérprete, porque a tua oração não chega lá assim, né? Ela chega interpretada, porque o Espírito Santo ele vai falar em outro idioma, vai falar com gemidos inexplicáveis. Então, olha só, olha o nível do potencial da oração de um crente. Você já parou para pensar em tudo isso?
Então, olha só, olha que tremendo. O Espírito Santo é poliglota, porque o Espírito Santo é poliglota, que é a nossa aula de hoje, sobre falar em línguas. O Espírito Santo vai interceder, porque você sabe que outro dia eu orei a Deus, porque vocês sabem, né? Eu sou a pastora da oração mais diferentona que você já viu aí falar. E eu amo isso. Eu falei assim para Deus: Senhor, eu gostaria de conversar com o Senhor uma linguagem assim, rebuscada, na sua altura. E eu sou pó. Eu sou pó, Senhor. Eu não sei falar com o Senhor. Mas eu fico imaginando, porque eu achei lindo quando Moisés falou com o Senhor, e Moisés conversava com Deus. Deus chegou a dizer assim, quando Miriam falou mal de Moisés, Deus disse assim: Miriam, você tá, né? Como que você fala mal de Moisés? Miriam, se houver profeta, e Miriam era profeta, eu vou falar com esse profeta por meio de sonhos, mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo como alguém fala com um amigo, tete a tete. Eu puxo a cadeira, sento e converso com Moisés. Deus chegava a abrir o coração para Moisés. Aí eu fiquei lendo aquilo e falei: Deus, eu quero. Então, gente, eu sou esta mulher que quando eu leio na Bíblia eu quero. E eu incentivo vocês a ler na Bíblia e querer. Não deixe o inimigo dizer assim: ah, mas era Moisés. Ah, mas era na Bíblia. Ah, mas era naquela época. Então, para que serve a Bíblia? Para a gente ler e falar: ó, que lindo, Moisés tinha amizade com Deus. E eu não. Moisés nem aqui tá, para eu pelo menos falar para ele: Moisés, que amizade bonita que você tinha. Não. Então, amados, somos nós a bola da vez. Nós somos a geração que tem que ter experiência com Deus. E esse povo de Deus, Abraão, Moisés, Paulo, eles não tinham uma referência. Paulo tinha o Pentateuco como referência, mas Paulo vai nascer numa época, Paulo vai gerar uma adoração nova, de maneira, Paulo vai trazer à luz, que é uma exegese do Antigo Testamento, mostrando, ó, Jesus está aqui o tempo todo. Jesus estava aqui no Antigo Testamento o tempo todo. Então, Paulo vai trazer, porque Jesus é o segredo de Deus. Mas, ó, vamos voltar lá. O que eu quero dizer que para você orar, você, então, quando eu disse para Deus que queria falar com ele, na altura dele, como eu faria aquilo, sabe o que Deus respondeu para mim? Fale comigo o que me interessa. E você vai falar na minha altura e no meu nível. Falei: mas Senhor, o que te interessa? Ele falou: o que me interessa é a minha palavra. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Nem devia ter batido assim. Mas me empolguei. Vela, eu velo. Lá em Jeremias capítulo 1 diz o quê? Jeremias, que você está vendo, vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, quando você conversar comigo, converse sobre a minha palavra. Use a minha linguagem, use a minha palavra. E eu vou estar conversando com você na minha altura, que é o meu assunto. E dito isso, quando você for orar, ore a palavra. Não fique repetitivo, como a pastora Cláudia, na prova ficava: Deus me dá, Deus me faz, Deus me faz. Um dia Deus mostrou um papagaio para mim. Ele mostrou um papagaio, tipo assim, você vai repetir de novo? Então, ore a palavra, para ter força a sua oração. As pessoas falam para mim: pastor, eu queria viver esses milagres que a senhora vive, eu quero experimentar. Jejum, santidade, deixa o pecado, não veja, assista o que não agrada a Deus, deixa o pecado, prostituição, já sabe. Matar, roubar, prostituir, adulterar, falar mal dos outros, odiar, já sabe. Vocês já sabem a lista. Vai lá em Gálatas. Deixando o pecado, se esforçando para deixar o pecado, né, limpar a mente de sujeira, de malícia e tudo mais, se comportar como crente, né, fazendo esse esforço, entra no jejum total, jejum da meia-noite, né, o jejum que não come, não bebe. Depois de você jejuar, vai para a palavra. Na palavra você vai lendo e vai falando com Deus sobre a palavra. Então tá, dito tudo isso, o que eu quero dizer? Para você orar, você precisa de pessoas de alto nível para orar com você.
que é o próprio Deus. Porque Deus só ouve a oração dele mesmo. Que o Espírito ora em você. Não é feita a tua vontade, seja feita a sua vontade. E que, teologicamente, quando eu ensino para o povo teologia na igreja, a gente acaba entrando um pouco de língua portuguesa. Não que eu seja tão boa em língua portuguesa, mas é necessário você ter o básico do básico de língua portuguesa. Por exemplo, a diferença entre tua e sua, né? Então, seja feita a tua vontade, né? Não é a sua vontade de que tá aí me ouvindo. Então, quando você ora, Deus ouve e responde oração que seja feita a vontade dele. Logo, a vontade dele está na palavra dele. Então, amados, você precisa orar a Deus a vontade dele, procurar saber qual é a vontade dele na sua vida, dentro da palavra. Pastora, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Você quer alguma coisa? Por exemplo, eu quero me casar. É da vontade de Deus que eu me case? Você pode usar a palavra, porque a palavra diz que Deus estava numa festa de casamento. Então Deus gosta de casamento. Se caso ele não quer que você se case, porque você é eunuco de nascença ou quer se fazer eunuco por causa do reino, Deus vai falar com você. Aí ele vai falar com você num caso especial. Fora disso, você está dentro da humanidade, que nasce e casa e tudo mais. Mas quantos assuntos, né? Mas vem comigo que é sucesso. E o que eu quero falar para você? Bom, vamos falar então como a oração é poderosa. E que você precisa do Espírito Santo como intérprete, porque ele vai traduzir a sua oração com gemidos para que Jesus interceda ao Pai. Então são dois advogados, um intérprete que vai interpretar a sua oração. Então o Espírito Santo ele vai decodificar a sua oração segundo a vontade de Deus e a necessidade sua e vai levar até o Pai. Olha que tremendo. Então vamos lá. Um poliglota, você precisa de um intérprete, você precisa de um advogado, você precisa de Deus Filho, você precisa de Deus Pai, melhor, 2 advogados você precisa, 2. Só para você orar, para você ver o potencial da sua oração. Depois que você ouvir isso, você vai entender que você não é qualquer um, que você precisa orar, porque Deus só vai interceder por você se você orar. Tá bom? Ore a palavra. Bom, dito isso, vamos lá para o dom de línguas. Como nós estamos falando de o Espírito Santo, meu amigo, vamos falar aqui de Atos capítulo 2. A minha leitura é uma palavra atualizada, mas você vai entender. Abre aí comigo a sua Bíblia, pega o canetão, pega o marcador, pega o caderninho escrito Teologia com a pastora Cláudia e vem comigo que é puro sucesso. Atos capítulo 2 diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, lembrando que Pentecostes, para quem nunca fez teologia, para quem é assim, né, começando, eu ensinei para meus alunos, eu ensino de forma muito prática, que toda vez que ele vê Pentateuco, Pentecoste, pentagrama, pentágono, essa desinência da palavra pen é 5. Ou é 5, ou é 50, tá? Essa é a parte. Pentacampeão, 5 vezes campeão, Pentateuco, 50 dias de oração, tá? Para quem não sabe, acredito que a maioria de vocês já devem saber. Se não, marca aí, tudo que é penta é 50, tá bom? E aqui fala que chegou o dia do Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, porque o Espírito Santo ele vem de repente, veio do céu um barulho, som. Na sua tradução pode estar escrito som. Faço questão que você leia na sua tradução a palavra som. Veio do céu um som que parecia um vento soprando muito forte. O vento é símbolo do Espírito Santo, lembrando aqui que o Espírito Santo não é um vento, não é uma pomba, não é fogo, não é água, não é azeite, mas tudo isso é símbolo do Espírito Santo, ok? E lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, ok? E os judeus entram em parafuso com isso, mas você que tem o Espírito Santo não tem problema nenhum, você está entendendo o que eu estou falando. Nós amamos e adoramos um só Deus, um só Deus, para nós é só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o mesmo Deus. Eu estou falando muito rápido.
Tomara que não. O bom de vídeo é isso, volta lá e ouve de novo, né? Essa pastora, por isso que Deus me mostrou um papagaio, porque eu, né? Não foi por isso não, tá, amados? Jesus mostrou um papagaio para mim que eu tava repetindo, não é porque eu tava falando rápido, não. Ok. De repente veio um vento e soprando com um barulho muito forte. Já começo dizendo que o Espírito Santo faz barulho. Tá? Nada contra a oração. Aleluia. Nada contra. Porque tem hora que é essa oração que mais o Espírito Santo faz barulho. Você que é que nem a pastora Cláudia antigamente, que perguntava assim, por que esse povo grita? Deus não é surdo. Aí eu pergunto agora, por que Deus gritou aqui? A gente também não é surdo. Né? Ó, o Espírito Santo veio assim, ó, aquele supersônico, desceu do céu, né? Soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa que estavam. Então foram vistas, aqui diz assim, viram coisas parecidas com chamas, línguas repartidas de fogo, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Né? Línguas de fogo, né? Aquelas línguas de fogo. Olha que coisa linda, adoro. Gente, eu sou pentecostal até a morte. Como eu gosto. Assim, ó. Ah, Deus, eu amo. Só de falar meu coração arde. Aleluias. Línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por essas línguas. Eu amo porque o Espírito Santo veio sobre mim assim, de repente. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Guarda aí, é o Espírito. Começaram a falar com outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. É o Espírito que dá a língua para cada pessoa. Deus, então olha lá, Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu não vou, na aula de teologia, a gente vai abrindo todos os versículos, mas aqui eu não vou. Você procura em casa, tá bom? Senão eu tenho que falar menos. Na aula de teologia já deixo tudo marcado, cada um vai lendo os versículos, porque é importante, está na Bíblia, marcado, escrito. Seja bereano, povo de Bereia, falava, onde está escrito isso na Bíblia? Você tem que fazer isso, tá bom? Então você vai procurar lá, porque aqui Jesus batiza com fogo e com o Espírito Santo, tá? João Batista, ele disse, eu batizo com água, mas aí vem um que batiza com fogo. Ele vos dará o Espírito Santo, tá bom? E aí, vamos lá. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. O Espírito Santo vai dar dons para a igreja, de acordo com o que ele acha necessário, tá bom? Bom, dito isso, já começa aqui a confusão. Primeira pergunta é, se o Espírito Santo vai dar o dom segundo a necessidade, eu necessito falar em línguas? Tá vendo aí? Já a primeira pergunta. Já vamos dizer, sim, todo crente tem que falar em línguas. Pastora, tem pastor que diz que não. Aí é a interpretação de cada um. Eu acho aquilo que tá aqui na palavra. Você acha o quê? Eu prefiro achar o que tá aqui. Tá? Aqui diz assim, ó, olha só que diz assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então foram vistas uma língua de chamas que se espalharam e todos ficaram cheios. Quer dizer, se todos ficaram cheios, por que agora na igreja só um ou todos e menos um? Como diz aquele programa, menos você, né? Porque todo mundo menos você. Porque naquele dia estava todo mundo falando em línguas e hoje todo mundo na igreja fala em línguas e menos você. Ou o inverso, só você fala em línguas e ninguém mais. Não faz sentido. Então a gente acompanha a Bíblia. Eu prefiro ficar dentro da palavra, tá bom? Dito isso, sim, todos devem e podem falar em línguas. Pastora, tá bom. Agora vamos lá. Mas a pergunta é, mas não foi só aquele dia? Hoje não precisa mais. Por que não? Porque aqui fala que era poder. Jesus disse assim, ficar em Jerusalém, até do alto ser revestido,
para receber poder e ser minha testemunha. Então, poder você precisa, porque ninguém pode pregar sobre um Deus de poder sem ter poder. É óbvio. Né? Como é que eu falo de Deus sem ter Deus? Como é que eu falo de Deus, ou do Espírito de Deus, sem o Espírito Santo? Então, sim, você precisa de poder. Tá? Mas por que esse dom? Esse, para mim, na minha visão, eu, pastora Cláudia, é um dos dons que eu diria que, apesar de ser um dom que eu vou considerar um dom, isso sou eu, tá? Deixo claro que sou eu que coloquei numa hierarquia de dons. Por que eu coloquei uma hierarquia de dons? Porque Paulo disse, buscai com zelo os melhores dons. Então tem dom que é melhor que o outro, tem dom que é mais útil do que o outro, tá? Então eu vou colocar na hierarquia de dons, isso aí, até uma boa ideia, eu vou fazer um estudo sobre, eu mesma vou montar essa hierarquia, nunca vi em lugar nenhum, mas eu vou colocar agora, hierarquias de dons. Por quê? Porque o dom de línguas, eu diria que é um dom democrático. É um dom que todo mundo tem que ter. Eu diria que ele é a base para os outros dons. Eu diria que o dom de línguas, ele é um dom que ele é democrático, ele é a base e todo crente tem que ter. Por quê? Porque quando você fala em línguas, que eu também não vou agora te mostrar aqui, porque senão vai demorar um pouco, o dom de línguas, quando você fala em línguas, você está falando, Paulo vai dizer lá no livro de Coríntios, que você está falando mistérios de Deus com Deus. E que esse dom serve para edificar você que fala em línguas. Então, ora, se você fala em línguas, você está falando e adorando a Deus, está falando mistérios. Pastora, quem fala em línguas está falando com Deus, diretamente com Deus, tá? E você está falando os mistérios de Deus. E você está edificando a si mesmo, como é que você pode abrir mão desse dom? É um dom base. É um dom base. Se eu estou edificada, eu posso ter o dom de cura para curar os outros. Se eu estou edificada, eu posso ter o dom de profecia para profetizar para os outros. Mas se eu não estou edificada, eu vou fazer o quê? Profetizar para quem? Se eu não estou, nem eu não estou estruturada. Então, o dom de línguas, na minha visão, humilde visão, sim, é importante para que você tenha a base, porque você vai para o teu quarto, tranca o teu quarto e começa a falar em línguas e por horas a fio, aquilo vai te edificando, te fortalecendo. Depois você chega na rua e prega para a pessoa. Claro, você não vai pregar para ela em línguas, porém, pode acontecer. Que foi meu caso, e quem não viu meu testemunho, ouça lá. Tá? Ouça lá meu testemunho. Bom, dito isso, que você sim tem que ter esse dom, ele também é um dom. Que há uma divergência teológica para alguns pastores, mas eu que sou pentecostal, creio assim. É igual quando você tem duas correntes teológicas, quando, por exemplo, os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja passa pela tribulação antes de ser arrebatada, aqueles que creem que a igreja não passa, eu não creio que a igreja passe, né, pela tribulação. Então, são coisas que não tem como você discutir, tá? Então, eu creio plenamente no dom de línguas, porque eu falo, inclusive, e isso eu falo que a experiência, ela é a maior arma que você tem para validar um conteúdo bíblico ou qualquer conteúdo que seja. É a mesma coisa de alguém dizer para mim assim, olha, uma mulher não pode ter filhos. Eu falo, pode. Como você sabe? Porque eu tive. Então, ninguém tira de mim essa possibilidade, tá? Então, voltando ao assunto, o que eu quero te dizer é, o dom de línguas também é uma evidência de que você foi batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Abrindo outro parêntese, mas pastora, então eu não falo em línguas, eu não tenho Espírito Santo? Tenho Espírito Santo, mas você não tem o batismo do Espírito Santo. Você não foi revestido com poder. Você não seria crente se o Espírito Santo não tivesse te convencido. Porque a obra do Espírito Santo, tá vendo como não tem como desvincular o próprio Espírito Santo de um dom? Ó, para falar do dom de línguas, eu preciso falar do próprio Espírito Santo? Então, olha só que interessante. Quanto conteúdo nessa aula, hein?
Tem crente aqui que nunca ouviu isso na sua igreja, com 30 anos de crente. Mas então, olha só que coisa tremenda. Ó, o que eu vou dizer? Já estamos para quase meia hora de aula, gente. A gente vai continuar essa história. O que acontece? O Espírito Santo, ele vai te dar o dom de línguas como evidência de que você foi cheio de fogo do Espírito Santo, revestido de poder. Você foi batizado com o Espírito Santo. Mas a obra do Espírito Santo, qual é? O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Logo, se você foi convencido que você é pecador, que você era injusto, se você foi convencido do pecado, do juízo e da justiça, o Espírito Santo que fez uma obra na sua vida. Amém? Amados, eu vou parar por aqui a aula, senão não matar. Mas é que meu esposo chegou. Então, vou encerrar a aula aqui, dizendo para você o quê? Nós vamos falar sobre a glossolalia, sobre o falar em línguas, né? Se ainda hoje nós podemos falar em línguas ou não. Se não for meu marido, eu continuo a aula. Tô achando que não é, tá bom? Ele mudou de horário. Então, olha só, eu tô fazendo em casa, amados. É cachorrinho aqui, comidinha lá, é isso. Olha, nós vamos falar sobre a glossolalia. Eu acho que não é ele, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre a glossolalia, tá? Dito isso, é assim que eu creio, assim que eu vejo, eu amo a Bíblia. Porque na minha cabeça é assim que eu pensava. Se está escrito na Bíblia, tem que acontecer comigo. Esse é meu padrão de pensamento. Sempre foi, mesmo quando eu era leiga e não conhecia a Bíblia. E se cumpriu. Quando eu fui curada de loucura, eu falei assim para Deus, ou o Senhor me cura, ou vão dizer, Senhor, que foi a igreja que me enlouqueceu. E não foi. Teu nome vai ser envergonhado. Então, a Bíblia, ela valida a sua oração, ela valida os seus argumentos diante dos juízes. É a palavra de Deus que argumenta. É a palavra de Deus. Então, por isso, o que eu quero dizer é, eu tenho a palavra como base de fé, eu creio nela e não pretendo nem sequer, né? Ora, se eu falo em línguas, eu sou uma testemunha, não é nem ocular, é uma testemunha palatável, né? Que provei desse dom do livro de Atos, e eu estou no século 21, e eu sou o profeta do século 21, e eu sou a igreja de hoje, e se eu experiencio e vivo essa experiência, como eu posso dizer que a Bíblia está desatualizada e que o que está aqui não serve mais para nós? Então agora eu vou pegar o dom que eu tenho, que eu ganhei, ainda nem crente, nem sabia que o dom existia, eu vou pegar o dom e jogar fora. Porque tem pastores e teólogos pregando que não há necessidade de falar em línguas. E eu recebi esse dom para quê? E Deus então preparou um dom que não serve para nada. Só para um dia. Aí, olha só, gente. Deus preparou um dom só para o dia do Pentecoste. Lá, né? Aí agora hoje eu falo e alguém fala para mim, joga fora esse dom que não serve para nada. Gente, pelo contrário. Eu vou dizer que hoje, quando eu não tenho forças nem para falar a palavra, eu choro e gemo e o Espírito ora dentro de mim. E se não fosse isso, eu não estava de pé. Portanto, eu quero te motivar, te incentivar a falar em línguas, a buscar o dom de línguas, a buscar os dons de todos eles, com diligência. O dom de línguas é evidência de batismo com o Espírito Santo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, você não fala em línguas? Sim. Você é crente? Você tem o Espírito Santo. Mas, pastor, eu não falo em línguas, mas sou crente. Então, você é convencido pelo próprio Espírito. Você tem o Espírito Santo. Mas, pastora, eu não falo em línguas. Então, você não é batizado com o Espírito Santo. Você precisa buscar esse dom. Nós vamos falar depois como que a gente busca, tá? Mas de antemão já começa a buscar, pedindo para que Jesus te batize com o Espírito Santo, que você quer falar em línguas. E você pede para ele, tá bom? Cada pessoa tem um tempo certo para isso. Bom, acho que não era meu marido não, gente. Então vamos aí mais um pouquinho, tá? O que acontece? Eu não concordo que digam que não é necessário o dom de línguas, desprezando o dom de língua. Aliás, as pessoas têm
não sei de onde eles arrancam essa ideia, eles desprezam tanto o Espírito Santo, que tem um livro do John Bevere, isso, é John ou Jonathan? É John Bevere, eu li o livro todinho, li 3 livros sobre o Espírito Santo. O John Bevere, ele fala assim, ele chama Espírito Santo o Deus esquecido. O Deus esquecido. Porque as pessoas da nossa geração, imagine as próximas, não buscam mais o Espírito Santo. Ah, não queremos barulho. Ah, não tem necessidade. Ah, pra que falar em línguas? Ah, não entendo o que estou falando. Esses dias uma pessoa disse para mim, pastora, eu pensei que eu não precisava do Espírito Santo porque o meu pastor disse que só pode falar em línguas se você também interpretar. Já que eu não tenho dom de interpretação, como é que eu vou de línguas? Gente, não é assim. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Que nós somos templo do Espírito Santo. E quando os templos, e quando o corpo, quando o braço se encontra com o pé, quando o pescoço se encontra com o braço, o corpo de Cristo está montado, aí se torna a igreja, com Cristo a cabeça. E o que é interessante é que então quando um fala em línguas, o outro interpreta, o outro cura, o outro profetiza e todos julgam. Então não é necessário você ter o dom de interpretação de línguas para falar em línguas. Agora, sim, pode acontecer, é o meu caso. Eu ia ser pastora, eu não sei, mas era o chamado de Deus. Eu ganhei o dom de discernimento de línguas, que foi o primeiro dom que eu ganhei. Inclusive, eu ganhei o dom de discernir línguas antes do dom de línguas. Só que você vai observar no meu testemunho, volta lá e ouve meu testemunho. Você vai ver que a minha mãe na fé, a Silvia, e todos os irmãos que estavam ali, que era a esposa do pastor e o pastor e a outra mulher, e a outra mulher não, gente. Gente, tô falando em línguas, não tem nada a ver com o que eu falei, calma, deixa eu corrigir isso aqui. Era o pastor, a esposa dele, a irmã Silvia e a outra irmã que estava orando. Não é que o pastor tinha 2 mulheres, gente, misericórdia, olha, cuidado, hein? Cuidado aí, tá bom? Tava o esposo, tava o pastor, a esposa dele e a amiga da esposa dele, que era missionária, e todos estavam orando. E aí chegou eu e a missionária Silvia para orar também. Gente, babado, pastora Cláudia, vem comigo. E o que acontece? Eles falavam em línguas, mas ninguém tinha interpretação. Ninguém tinha. Os crentes não sabiam interpretar línguas e falavam em línguas. Chega eu que nem falo em línguas, nem crente sou, recebo o dom para discernir o que os crentes estavam falando. Gente, isso não é glorioso? Por isso a Bíblia diz também que o dom de línguas serve como testemunha para o descrente. Então sim, pastor, um ímpio não pode me ver falando em línguas? Ele pode. Só que assim, eu sou totalmente contra você gravar o povo falando em línguas e botar no YouTube. Eu não gosto. Eu gravo, domingo mesmo, foi o maior Pentecostes na igreja. Mas eu sou reservada. Porque quem está lá entende o que aconteceu. Quem não está, não compreende. E pode zombar das coisas do Espírito Santo. E é muito sério você brincar com as coisas do Espírito Santo. Aliás, não se brinca. Então eu prefiro não postar quando há o mover do Espírito Santo de maneira que possa escandalizar. Mas quando uma pessoa que não é crente, descrente, um ímpio ou quem não fala, está no culto e ouve você falando em línguas, qual é o risco da pessoa acontecer o que aconteceu comigo? Deus dá um dom para aquela pessoa que nem crente é, para ela traduzir o que você está falando, porque isso aconteceu comigo não só no culto. Duas japonesas, que uma japonesa, se não me engane, eu preciso entrar a fundo nesse testemunho, porque foi o neto dessa japonesa que me procurou esses dias, ele era pequenininho, quando eu orei pela avó dele, e parece-me que a avó não falava português, parece-me, eu não tenho certeza, ou talvez falava português e japonês, ela era japonesa mesmo. Eu fui orar por ela e falei em línguas, e Deus falou com ela e salvou-a através do dom de línguas. Gente, vem falar para mim que dom de línguas não é necessário. Às vezes você não sabe nem pregar. Você vai orar pela pessoa, você não sabe nem o que orar. Você começa a orar e fala em línguas, a pessoa entende. Gente, meu testemunho é pautado disso. Então eu sou uma autoridade. Eu sou
eu posso ministrar a sua vida, porque eu tenho experiência com esse dom. E um detalhe, eu não falo só um idioma, eu tenho variações de línguas, porque é outra coisa que nós podemos falar. Gente, vocês viram que é bastante assunto, adoro. Olha, degusto esse assunto, mas quero te motivar a buscar o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, tá bom? Essa glossolalia, nós vamos falar sobre esse fenômeno que tem também em outras culturas e também sobre o demônio fala em línguas, nós vamos falar sobre isso também, tá bom? E o dom de discernimento, mas é isso por enquanto, 40 minutos falando, vem comigo que é sucesso, meu endereço da minha igreja é Avenida Utinga, 571, Vila Metalúrgica. Nós temos aula de teologia hoje às 19 horas, domingo culto às 18h30, culto do Espírito Santo. Culto com o Espírito Santo domingo, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer e que o Senhor batize o povo que está me ouvindo, que dê línguas repartidas como de fogo para todas as pessoas que assistirem a Senhor esse conteúdo, que ela seja despertada para jejuar, para orar, para ser restaurada e buscar o dom de línguas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, eu também quero te convidar, mulheres, vocês precisam se inscrever. Tem uma equipe orando por teu nome não está lá. Envie teu nome. Pastora, reserve o convite para mim. O convite te dá direito a trazer uma amiga. Serão 3 dias. Marca na sua agenda, não marca compromisso nenhum. 2, 13 e 4 de junho, só para mulheres, um exército de mulheres que valem mais que um exército, jejuando e orando, inclusive já começa a jejuar, dá seu nome, já entra em jejum pelo UFC e você já vai receber oração pelos teus problemas, pela tua causa, pela tua vida. Imagine uma equipe intercedendo por você. Mulher, vamos juntas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, uma mulher só leva a outra até onde ela já foi. Então, vem comigo naquilo que eu já fui e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Dias 2, 13 e 4 de junho. Entre em contato, pega o número da secretária, se inscreve. E também se inscreve no meu canal, deixa aquele joinha, amados. Comenta, vocês já sabem como funciona o YouTube, né? Para que eles possam falar, olha o produto, olha, o conteúdo dela é relevante, então vamos indicar para outras pessoas, porque o YouTube ele faz isso, tá bom? Deus abençoe. Eu sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus, uma pastora casamenteira e quero fazer teu casamento e quero ir na tua festa. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém?